A coisa engrossou também muito pelo mérito do Red Bull. Um time muito bem armado, jogou bem, momento jogou melhor que o Palmeiras, fez 1-0. Até no momento o Palmeiras estava melhorando. O Palmeiras empatou com um gol em impedimento do Thiago Santos aos 47. Veio a segunda etapa, o jogo lá e cá. O Palmeiras teve uma bolha, digamos assim, de chances criadas. Mais chances, se espera mais do Palmeiras, evidentemente, mas o Red Bull conseguiu segurar. O Palmeiras teve essas chances, o Red Bull deu uma equilibrada e teve um pênalti discutível, dá pra marcar, da cabine eu não vi, depois vendo pela televisão tem como marcar, tem como discutir bastante, a gente vai falar já sobre isso. Agora uma coisa que é indiscutível, início é fundamental para o Palmeiras em 2018, tem um belo texto aliás, do Gabriel Amorim hoje no nosso palestra sobre isso, a importância do Thiago Santos, que muitas vezes não é reconhecido, não é craque, não é mesmo, não é o melhor volante do elenco do Palmeiras, mas merece muito mais crédito. Não, merece muito mais crédito, é um jogador muito importante, ontem, claro, foi fundamental fazer os gols e é bom jogador, muitas vezes não se dá o crédito devido, mas deixando o Thiago Santos, mas é pelo astral dele, pela importância, porque ele não fala nada, diferentemente do Felipe Melo, que joga muito mais do que ele. O Thiago não fala nada. E outro cara que não fala nada e é sensacional, e tem a torcida não só, claro, dos palmeirenses, de muita gente, pela história, pela biografia, pelo jeitão, pelo caráter, que é o Jailson. E o Jailson ontem foi impressionante, claro que é fácil falar agora, mas conhecendo algumas pessoas como a gente conhece, na hora que foi bater o pênalti do Rodrigo Andrade, se fizesse uma enquete, parasse e falar, quem acha que o Jailson vai defender? Acho que a maioria ia dizer que não era torcida, era quase que uma confiança, que não é jactância, que não é prepotência, que não é soberba. É aquelas vezes que acontece no futebol que você sabe que a coisa não vai. O lance do Cássio contra o Diego Souza em 2012 na Libertadores no Pacaembu. Ali muitos achavam que podia acabar tudo, mas eu achava que o Diego Souza ia perder ou que o Cássio ia defender. Tem coisas que você não consegue explicar. E os goleiros do Palmeiras, eles não fazem defesas difíceis. Difícil é atacar um goleiro do Palmeiras, porque é impressionante, cara. É um cara que surgiu como surgiu o Jailson, e na hora que ele abre o braço, virou gol caixote. O Rodrigo quase que recua a bola para ele e não só fez uma ótima defesa no pênalti, mas na sequência ele foi com a cara e coragem, com a alma, e o Palmeiras fez uma defesa sensacional também. E a partir daí ele defendeu e depois na virada o Thiago Santos no passe do Thiago Martins, o Palmeiras venceu. Sofreu mais do que deveria, de novo foi mais épico do que deveria ser, mas é só a terceira rodada, é só o Red Bull Brasil, que é bom time, mas é um Palmeiras que até mais pelos Jailsons e Thiago Santos pode fazer mais coisas em 2018. Então, quando o Jailson foi definido como goleiro titular do primeiro jogo, a gente dizia muito isso, é goleiro titular do primeiro jogo, tem o Praça, o Everton, enfim, todos de ótimo nível, ele vai fazer rodízio, ele vai ser, o Jailson é o titular do Palmeiras, o projeto Roger hoje até hoje o último jogo do ano, se nada acontecer, ele será o titular. A questão de campeonato, cada um em um, será? Não, o Roger definiu, por enquanto, oficialmente, até onde a gente sabe também, a ordem dos goleiros hoje são... a ordem, né? Jailson, Fernando Praz e o Everton. Ponto. Ousado, Jailson, aí pode ser Libertadores pode ser não sei. Nos últimos tempos a gente tem visto goleiros, somente na Europa, no Brasil ainda não pegou isso aí, eu acho até discutível, goleiros de campeonatos, como destacou o Fausto. Isso. Você tem um goleiro para a Champions League, outro goleiro para a Liga Nacional. Mas o bom é o goleiro da Champions League. Claro, a princípio deveria dar vontade do time, mas normalmente Claro que o Palmeiras é mais importante a Libertadores que o Paulista, como será que o brasileiro também. Mas a princípio, não. Até onde eu sei é isso. Hoje é Jailson, depois é Fernando Praz e depois é o Everton. E se fosse o contrário, não teria muita mudança. É mais ou menos isso. Mas claro que depois das atuações dele, não só ontem e não só pelo pênalti, o Jailson não se discute, é o goleiro titular do Palmeiras e merecidamente. E tem uma curiosidade, o Felipe Lucena do Lance, ele falou o seguinte, ele disse que o Jailson fez a defesa igualzinha no pênalti de ontem, da defesa que ele fez contra o Barcelona de Guayaquil e se machucou. Se machucou, disse que ele ficou emocionado. Ele falou, conversando com ele sobre isso no estádio e depois durante a madrugada, que ele não conseguia dormir e eu também não, o Jailson lembrou isso. Na hora que foi pra meta, não, porque qualquer goleiro e jogador, jogo à noite, você vai dormir 4h30 e 5. Por isso que eu sou frontalmente contrário ao jogo das 11. A questão de adrenalina, a questão química, o cara não dorme. E eu também demorei um pouquinho pra dormir, também porque tava com amigos fazendo outra coisa. Uau. Não, outra coisa aí. Comendo e falando de Palmeiras, ponto. Ele sentiu isso. No momento que ele foi, porque naquele jogo contra o Barcelona ano passado, ele defendeu e se machucou. Aquela lesão que não é grave, mas é raríssima, mais rara do que grave, né? E que o impossibilitou no final do ano e voltou agora com a corda toda, mas sempre fica aquela coisa. Então ele falou, caraca, na hora que foi pro pênalti, ele falou, lembrou daquele pênalti que ele defendeu e se machucou, e praticamente perdeu a temporada passada. Então tudo isso passou pela cabeça dele e é um cara admirável, assim. Eu vi até para um texto que eu coloquei,
e teve uma repercussão muito grande, não só entre palmeirenses, mas principalmente entre não palmeirenses, porque eles, e muitos falando, cara, ele não é o São Marcos, claro que ele não é, mas ele tem um astral, o Jailson, que vai além do Palmeiras. As pessoas gostam da biografia dele, gostam do caráter dele, gostam da história. E é uma história incrível mesmo. Um jogador com a idade dele chegar e e acontecer tudo isso que aconteceu.